1h33, o inverno começa oficialmente na próxima semana e nessa época do ano é preciso redobrar os nossos cuidados com o coração, viu? Segundo uma pesquisa, o risco de infarto aumenta em até 30% na estação mais fria do ano. Olha só que alerta! Você sabia que as baixas temperaturas podem aumentar em até 30% as chances de infarto? Não sabia. Essa é nova para mim. Olha, eu já ouvi falar sobre isso, sim. Agora eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi sim. O assunto gera dúvidas, né? Então, para saber se isso é verdade mesmo, nada melhor do que conversar com um especialista. Esse cardiologista explica que o clima interfere muito na temperatura corporal e no fluxo sanguíneo. O nosso organismo ele faz uma regulagem sem o nosso pensamento, que a gente chama autônoma, da circulação para a manutenção da temperatura. Então, no frio, há uma vasoconstrição, há uma constrição dos vasos sanguíneos periféricos. Veja que no frio as mãos ficam mais pálidas, ficam mais frias, porque o organismo preserva os órgãos internos, a temperatura dos órgãos vitais mais nobres, cérebro, os rins, o fígado, no sentido da manutenção do equilíbrio do corpo. E essa vasoconstrição faz muitas vezes um aumento na circulação sanguínea na parte interna do corpo. Se a pessoa tem uma doença cardiológica, uma insuficiência cardíaca ou já tem obstrução nas artérias do coração, pode trazer uma sobrecarga e evoluir, em alguns casos, com infarto. Outro fator que também contribui para as complicações cardiovasculares em dias mais frios são as doenças respiratórias. Qualquer doença que traga uma consequência clínica maior. Então, um processo infeccioso, uma pneumonia, uma sinusite com maior intensidade de sintomas e de carga ou viral bacteriana, um quadro respiratório alérgico isolado, ele traz pouca consequência, mas a evolução desse quadro alérgico inicial muitas vezes vai ser um processo infeccioso. E toda infecção de via aérea vai sobrecarregar o organismo e no cardiopata pode descompensar. Segundo o especialista, existem algumas formas de manter a temperatura corporal ideal. Uma boa alimentação e atividade física, por exemplo, ajudam a manter o corpo aquecido durante o inverno. Fazer atividade física com um aquecimento prévio, principalmente se o exercício for feito pela manhã, onde estamos com baixas temperaturas. Fazer um aquecimento, uma adaptação do organismo e depois a atividade física. A alimentação saudável, evitar os excessos de carboidratos, frituras e gorduras, mas manter uma alimentação adequada. Mas claro que com a chegada do frio, um bom agasalho também é indispensável. É muito importante mantermos também o organismo bem agasalhado para evitar a necessidade do próprio corpo ter que fazer essas vasoconstrições exageradas para a manutenção da temperatura interna. A gente segue ao vivo nesse assunto agora aqui com o médico cardiologista Ervin Soliva Júnior para bater um papo com a gente. Doutor, boa tarde, obrigado pela presença. Existe algum horário mais específico onde as pessoas costumam infartar mais? Existe realmente uma relação do risco aumentado de doenças cardiovasculares, de infarto, e o clima, as baixas temperaturas. Então, extremos do dia, né? Muito cedo ou muito tarde à noite, costuma ser mais frio. E isso, em tese, se associa ao aumento de risco de doenças cardiovasculares. Durante a semana, a gente que pratica exercício, talvez pela correria ou pelo frio, acaba não fazendo tanto com aquela frequência. Deixa para fazer no final de semana, uma corrida, uma pedalada, de repente jogar um futebol. Isso também pode ser um fator a mais, doutor? Não preparar o corpo durante a semana, chegar no final de semana querer compensar isso e sobrecarregar o coração? A gente acredita que sim, né? De fato, a inatividade física também é ruim. Então é preciso adaptar, né, a sua rotina, a sua agenda no período do inverno, né? Seja mudança de horário, seja mudar do ambiente outdoor para algum ambiente indoor, por exemplo, seja o uso de roupas adequadas, né? Mas também não fazer atividade física. Então veja como é uma situação que a gente chama de curva em J, né? A inatividade física traz aumento de risco cardiovascular e a atividade física de maneira equivocada ou com a chegada do inverno aí pode trazer algumas complicações. Os pacientes que tiveram Covid, ficaram um tempo numa inatividade forçada, natural, agora estão voltando, também tem que ficar mais alertas, doutor? Exato, acho que esse é um ingrediente a mais aí nesse inverno de 2021
que é realmente um número grande de pacientes que atravessaram a Covid. É claro que as complicações foram ou podem ser maiores naqueles pacientes que tiveram uma forma mais grave da doença, né, Parra? Aqueles pacientes que hospitalizaram por conta da Covid ou atravessaram uma forma mais sintomática, mais prolongada da doença. Esse sim, a gente recomenda que façam uma avaliação pré-participação de atividade física ou pré-retorno à atividade física nesse inverno. A importância, doutor, de fazer um check-up anual. E nisso eu me coloco porque eu pratico esporte, eu pedalo, mas não faço constantemente um check-up do coração. É um erro, né? Até me comprometi com a minha família de fazer esse ano. É preciso fazer de forma anual? Qual que é a recomendação do senhor? Veja, a atividade física ou check-up, né, ele é recomendado para pacientes com mais de 40 anos ou que preenchem algum critério de risco cardiovascular, mas eu quero extrapolar essa tua pergunta para avaliação médica, né? Então, uma avaliação médica anual, seja para o homem ou para a mulher, é necessário, né? Então, quando a gente fala em check-up, a gente pensa numa série de exames, mas uma entrevista médica, um exame clínico, medida de pressão arterial, exames de laboratório, um screening inicial, isso sim, eu coloco isso tudo que eu falei como uma forma de check-up, vale para as mulheres, vale para os homens, e em alguns casos selecionados, seja no paciente com mais de 40 anos, ou com histórico familiar, ou com outros fatores de risco, a gente avança nos diagnósticos do ponto de vista de check-up cardiológico. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim. O nosso corpo ele dá alguns sinais de que o coração pode não estar legal. Que sinais são esses e o que fazer caso comece a aparecer isso no nosso corpo? Bom, pode dar sinais como também pode não dar sinais, né? E quando não dá sinais, a gente avalia predominantemente os fatores de risco de doença cardiovascular, porque o infarto, a doença cardiovascular pode se apresentar de forma súbita, né? Em se tratando de sinais ou sintomas, né? Então, dor precordial, dor no peito, principalmente desencadeada por esforço físico, cansaço, um cansaço desproporcional, algo que a gente não tinha, palpitações, percepção do ritmo cardíaco descompassado ou acelerado. Então, em suma, assim, para o público leigo, essas são alguns sintomas que o paciente deve ficar atento e procurar atendimento caso necessário. Existe uma média de batimento cardíaco ou varia de acordo com cada pessoa? Uma pessoa pode ter 60, outra pode ter 80, isso varia, doutor? Varia, né? Colocar de 60 a 100 em repouso, né? Mas tem uma variação muito grande interindivíduo, né? E inclusive quanto mais condicionado o indivíduo, mais baixo a frequência cardíaca em repouso tende a ser. A gente brinca essa história do relógio. Isso que eu ia perguntar, todo mundo está usando hoje em dia. Ajuda, mas atrapalha, né? Quer dizer, tem que ajudar durante a atividade física, né? Durante algum exercício, mas toda hora ficar monitorando o paciente que não tem complicação, isso pode trazer alguns vieses de observação. Pode ser até enganoso, então. Pode ser até enganoso. Importante, doutor, é fazer então esse check-up, conversar com o médico para saber se está tudo certo. Afinal de contas, o coração é o motor do nosso corpo, né? É isso mesmo, pá. Beleza. Obrigado, doutor, pela presença aqui. Espaço sempre aberto para falar de saúde, assunto que interessa a todo mundo. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigado.